Você se considera uma pessoa criativa? Você gostaria de ser uma pessoa mais criativa? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de clicar aqui para dar o seu like e de compartilhar o nosso conteúdo, caso esse conteúdo seja relevante para você, combinado? Então vamos lá. Quarto bloqueio, e esse é seríssimo, você precisa trabalhar isso, eu quero dar as minhas respostas mais rápidas, eu quero resolver logo meus problemas, eu quero me livrar dos meus problemas. O bloqueio que faz com que você queira se livrar dos problemas rapidamente. Por quê? Porque se tem problema, tem dor. Nós somos treinados, nosso cérebro foi feito para quê? Para não deixar que nós sintamos dor. E ele vai fazer o quê? Que a gente encontre logo a solução e vá embora, esqueça aquilo, e acha que aquele problema está resolvido. Só que quando você não resolve verdadeiramente o problema com uma solução criativa, aquilo vem à tona de novo no seu futuro e muito provavelmente vem maior. Então esse bloqueio, ele é seríssimo, ele precisa ser destravado desde já. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender que a primeira vez que eu olho para um problema, estou aqui diante de um problema, aquilo que eu estou vendo não é o problema. Aquilo que eu estou vendo é o reflexo de um problema. Eu preciso então me aprofundar naquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Você deve ter aí na sua empresa, se você é empreendedor ou trabalha numa empresa, aquela pessoa que sempre chega atrasado. E aí ela fala que a culpa é do ônibus, que o ônibus que atrasou e que na realidade ela não tem o carro, que ela gostaria de carro trabalhar, mas ela não tem o carro porque ela ganha pouco. Então o problema inicial apresentado é o ônibus que atrasou, mas o ônibus não é o problema real, porque o outro é porque ela não tem um carro, e aí o outro problema é porque ela ganha pouco. Mas será que o problema dela não ter o carro, ter que andar de ônibus e chegar atrasado é porque ela ganha pouco, ou será que ela ganha pouco justamente porque ela está sempre atrasada? Será que a origem do problema não é a indisciplina ao invés da falta de dinheiro para comprar um carro? Será que esse comportamento, ele não é transmitido, essa pessoa não leva esse comportamento de estar atrasado, de não ser disciplinado com as regras? Será que essa pessoa não leva para a vida dela toda? Será que isso não permeia todos os aspectos da vida dela? Será que ela é comprometida com as entregas, com as metas? Será que ela ganha pouco ainda na cabeça dela, ganha menos do que ela merece? Mas será que é porque ela não tem a formação suficiente para ganhar mais? Será que é porque ela não entrega os resultados suficientes para ser promovida? Será que é porque ela não tem a disciplina necessária para mudar de cargo e ganhar mais? E isso é legal falar sobre isso porque é uma realidade. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sou reconhecido. Mas será que ela não está sendo reconhecida ou será que ela não está tendo atitudes para que ela seja reconhecida? Deus não me ajuda, Deus tem que me ajudar a ser reconhecido. Não, Deus dá oportunidade para que a gente seja. Deus não faz com que a gente seja. Dá oportunidade para que a gente seja. A gente tem oportunidade de ser melhor, oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar, oportunidade de se dedicar, oportunidade. E muitas vezes a gente fica esperando que as coisas sejam feitas, mas o que a gente tem é a possibilidade de fazer. E isso é algo muito interessante. Eu até viajei aqui no meio do conteúdo, mas é que eu trouxe esse exemplo de pessoas que acabam reclamando, mas enxergando, o problema é a empresa, o problema é que eu não ganho o tanto que eu gostaria, mas na realidade tem outra origem aquele problema. Meu carro quebrou porque a montadora, o carro é ruim da determinada marca. Será que o carro é ruim ou será que o proprietário não fez as revisões no tempo que precisava? Será que ele verificou óleo? Será que ele verificou água? Então existe fonte. Os problemas, eles têm origens e a gente precisa se aprofundar no problema, fazendo perguntas. Por exemplo, aconteceu isso e isso e isso na sua vida. Pergunta, mas por que isso está acontecendo na minha vida? E aí quando você chegar na resposta, você pergunta de novo, mas por quê? E aí quando você chegar na resposta, você pergunta de novo, por quê? E aí, cada vez que você fizer essa pergunta, por que isso acontece, você vai se aprofundar mais. E aquilo que parecia ser o problema está longe de ser. Já ficou como só um reflexo. Na realidade, essa profundidade que você fez aqui, buscando por que que determinadas coisas acontecem, te leva à verdadeira raiz do problema. E quando você chega à verdadeira raiz do problema, você consegue
ter soluções que sejam realmente criativas, consistentes para resolver qualquer problema, qualquer necessidade. E isso serve para a vida profissional, porque quando você olha para um cliente, por exemplo, que tem um problema e você resolve o problema dele, ele está disposto a te pagar o quanto for necessário, porque as pessoas estão procurando empresas, fornecedores, colaboradores que resolvam um determinado problema. Se você tem a solução para o problema do outro, você tem dinheiro na mão. E aí, você começando a pensar dessa forma, o mundo muda, o jogo vira, porque você começa a destravar e entender que não é algo que vem com a gente simplesmente. Existem pessoas muito talentosas, que são muito criativas, extremamente criativas, existe, mas a maioria das pessoas que fizeram grandes e grandes coisas no mundo, elas fizeram porque elas se dedicaram, elas transpiraram para realmente ter soluções criativas. Não é todo dia que você tem uma ideia que cai do céu. Durante a vida a gente vai ter poucas ideias daquelas que vêm do nada. A maioria das grandes ideias criativas que a gente tem, elas virão de todas essas referências culturais, de todas essas referências de entender melhor sobre como solucionar problemas. Ela vem principalmente da diversidade de relacionamento, de conexões que eu tenho, que me fazem também trazer novas referências. Quando eu tô diante então de um problema, tudo isso se junta e eu tenho uma ideia criativa para fazer com que aquele problema seja resolvido. Eu espero que eu tenha trazido algo que seja relevante de verdade para você. Pense sobre esses bloqueios. Pare agora, faça uma reflexão sobre isso para entender quais desses bloqueios te impedem de desenvolver um produto, uma empresa, de ter realmente capacidade criativa e se tornar uma pessoa cada vez mais criativa. Nos vemos nos próximos materiais. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau.